Esta moça francesa de nosso tempo, que tinha os estigmas e vários outros fenômenos místicos, Marie-Julie Jahenny, do norte da França, recebeu várias revelações sobre a situação do mundo hoje, sobre os castigos que devem vir sobre a humanidade, que vão muito na linha de Fátima, de La Salette e outras aparições. Hoje nós vamos ver alguns trechos dessas revelações que falam dessa situação de castigo. Muito bom dia, meu nome é Daniel Martins, esse é o canal dos Santos Anjos. Salve Maria, muito bom dia a todos que nos acompanham, bem-vindos também os que estão chegando agora. E eu recebi vários pedidos no canal de continuar de tratar sobre profecias particulares e hoje, essa semana, vamos ver se conseguimos rever alguns trechos que nós vimos há muitos meses atrás, alguns anos atrás até. E Marie-Julie Jahenny, ou Maria Júlia Jahenny, do norte da França, é a pessoa com mais registros de fenômenos místicos, registrado por médicos, que inclusive levaram testemunhas e que fizeram estudos, especialmente um médico da cidade francesa muito importante de Clermont-Ferrand, que foi até o norte para estudar esses fenômenos místicos. Ela tinha não só os estigmas da crucifixão, mas ela tinha os estigmas da flagelação, êxtases, levitação e uma série de outros fenômenos. E ela recebeu durante muitos anos algumas revelações sobre a situação da igreja, situação da França, situação do mundo e dos castigos por causa do pecado dos homens. E é interessante que boa parte dessas revelações foram contemporâneas de Fátima, algumas até muito semelhantes a Fátima, e eu queria ler alguns trechos, um ou outro que nós já temos lido aqui no canal, mas faz um certo tempo já, e outros que talvez poucos conheçam. E ela fala, esse trecho de agora, ela fala sobre o castigo. Nós veremos depois, mais para frente, algumas profecias que ainda não vimos, de outros místicos inclusive, sobre o triunfo da igreja, o triunfo do Imaculado Coração de Maria depois do castigo. Mas hoje vamos ver sobre a punição divina. Diz assim: haverá, durante esse castigo, maravilhas diabólicas no ar, ou seja, os demônios fazendo prodígios. Os amigos do Senhor não devem ir ver aqueles prodígios de Satanás, que são o anúncio da ira e castigos de Deus. Em determinado momento, o arcanjo São Miguel diz a ela: o inferno triunfará e os justos serão vítimas de um povo ímpio. O inferno ruge de terror e Satanás, em sua conquista, nos diz: vitória para mim, eu conquistei quase toda a França. Lembremos-nos que este ano a França colocou na sua Constituição o direito ao aborto. Ou seja, não é mais uma lei que autoriza certos casos de exceção, que já é errado, mas uma lei que consagra como direito. Não é mais uma coisa que não se pune, mas é um direito, ou seja, é um pecado público da França. A desolação será tão grande e as punições tão terríveis que muitos serão consumidos pelo medo e acreditarão estar no fim do mundo. E aqui vem um trechinho que nós já lemos sobre os 3 dias de trevas. Ela diz assim: haverá escuridão física durante 3 dias, e de dia haverá noite contínua. Somente as velas de cera abençoadas serão capazes de dar luz durante esta terrível escuridão. Uma vela será suficiente para os 3 dias, mas nas casas dos ímpios não darão luz alguma. Durante esses 3 dias de escuridão, os demônios aparecerão nas formas mais hediondas e mais assustadoras. Ouvirão no ar as blasfêmias mais horríveis. Os raios penetrarão em suas casas, mas não extinguirão a luz das velas abençoadas. Nem o vento, nem a tempestade, nem os tremores de terra serão capazes de extinguir a luz das velas. Nuvens vermelho sangue rolarão pelo céu, o som de trovões sacudirá a terra, raios sinistros espalharão as nuvens em uma estação em que elas nunca ocorreram. Então, esse trecho dos 3 dias de trevas, nós já tratamos em outros vídeos, mas eu repito porque está na sequência desta parte. Continua agora um outro trecho. A terra será abalada até seus fundamentos. O mar levantará ondas ruidosas, que se espalharão por todo o continente. O sangue fluirá tão abundantemente que os homens o terão até a cintura. A terra se tornará como um vasto cemitério.
Os cadáveres dos ímpios e dos justos cobrirão o solo. A fome será grande, finalmente tudo será derrubado. 3/4 de todos os homens perecerão. Muitas revelações particulares falam, né, de uma grande mortandade, não só pela fome, pela peste, mas pelas guerras. E nós que estamos vivendo 2 guerras muito importantes, muito assim, significativas, que tendem a se expandir, sobretudo a guerra Rússia e Ucrânia, e, portanto, é um cenário que nós devemos considerar com seriedade. Nossa Senhora, São Miguel, nesse caso, que anuncia esses castigos para tentar a conversão e, sobretudo, para quando se acontecerem, se os homens não se convertem e os castigos acontecem, quando os castigos acontecem, para nós sabermos que ali está a mão da divina providência, que já previu isso antes através dos santos, através de almas piedosas, através dessas pessoas que receberam as revelações. Evidentemente, as revelações particulares a gente tem que sempre tomar com uma certa cautela, com uma certa prudência, mas considerar o conjunto delas, e o conjunto é impressionante e aponta para as mesmas calamidades. E lembremos que Nosso Senhor diz à irmã Lúcia, em 1950, creio, que já era tarde para a consagração da Rússia, a consagração seria feita, mas seria tarde porque o pecado chegou a um tal ponto, a um tal grau, em especial dentro da Santa Igreja, que o castigo teria que vir de todo jeito. Ela continua: a crise vai explodir quase de repente. As punições serão comuns a todos e seguirão uma após a outra, sem interrupção. Alguns podem rir de nossa credulidade, diz ela. É porque não viram nem a guerra, nem a Comuna de 1870 com seus horrores e acreditam que a guerra atual, a Primeira Guerra, ela está falando isso durante a Primeira Guerra Mundial, há tanto tempo prevista e anunciada, é apenas conflagração resultante de conflitos entre as nações e não um aviso do céu. Rezemos e rezemos por essas pessoas. Ou seja, as guerras são conflitos entre homens. Mas Deus Nosso Senhor, a divina providência, se utiliza dos homens, e até dos homens maus, né, das vias deles, das decisões deles, se utiliza disso como instrumento também de sua justiça. Bom, os homens quiseram resolver seus assuntos entre si. Hoje o céu está fechado. Reabramos com a oração e a penitência e estejamos prontos. Eu tenho alguns livros, consegui comprar alguns livros sobre essas revelações e eu estou citando aqui uma compilação. Bom, outro trecho. Virão para trazer à França punições ardentes. O céu será aberto por 3 aberturas terríveis. Será um fogo de cores diferentes. E esses 3 terríveis colapsos serão percebidos por todas as pessoas. Haverá gritos horríveis, gritos, gemidos, tortura de corpos. O olho perceberá figuras deformadas, feições, mas feições que não se assemelham aos filhos do céu. Nos 3 mergulhos de fogo, ou nos 3 dilúvios de fogo, dependendo da tradução, haverá um som lúgubre. E é neste momento onde o ar se tornará de um fedor insuportável ao cheiro dos escolhidos. Será nesse momento a grande enchente e o julgamento da culpada Sodoma. O julgamento dos crimes cometidos. O solo não será mais que um túmulo afundado e deitado sobre suas pedras ardentes, cadáveres inanimados. Então, ela está falando de várias punições do céu, punições de fogo, inclusive, punições de incêndio. Segundo ela, 3 dilúvios sucessivos de incêndio. E uma das coisas que ela diz é que esse castigo será um julgamento do pecado de Sodoma. E diz aqui: nada restará desta casa onde se forjam leis do mal. Quantos parlamentos hoje, nos vários países, que acabaram se transformando em casas que forjam leis do mal, leis de aborto, leis de ideologia de gênero, enfim. Então, nada restará desta casa onde se forjam leis do mal, de onde terminará na morte da fé nas almas, de onde será jogada a última sujeira nas almas das crianças, a maioria das quais já está condenada a nunca me ver e nunca me amar. Veja que incrível, está falando aqui da guerra contra a inocência das crianças. Eu preciso mencionar as coisas que só para falar do Brasil estão sendo feitas contra a inocência das crianças.
E eu termino hoje com esse trechinho, amanhã, depois de amanhã nós continuamos com um outro trecho, mas ela diz assim, isso em 1903, portanto um pouco antes da anterior. O fogo do céu cairá sobre Sodoma. Sodoma é uma cidade que foi destruída no Antigo Testamento. Portanto, ela está falando do pecado de Sodoma. O fogo do céu cairá sobre Sodoma, e principalmente sobre este salão do inferno, onde as leis do mal são feitas. Ela será engolida, e seu lugar será como uma imensa pedreira, que até o fim do mundo não será possível se aproximar sem tremer de horror. Já em 1922, Maria Júlia, ou Marie Julie, viu uma cruz brilhante mais bela do que qualquer outra coisa na Terra. A partir desta cruz encantadora, uma nuvem se espalha por uma distância imensa. Deus lhe diz, eu me levantarei, rapidamente em todo o esplendor de minha justiça, eu derrubarei a terra, derrubarei a alma culpada. Será uma grande enchente de medo. Incrível que diz aqui, parte do castigo será trevas interiores para aqueles que não procuraram ser bons. Inclusive, o profeta Joel fala de 3 dias de trevas, depois dos 3 dias de trevas do Egito, e fala dessas trevas que durante o castigo devem encher, uma enchente de medo na alma daqueles que não temem a Deus e não procuraram emendar as suas vias. Fica aqui mais um trecho, eu repito, de uma profecia particular, a qual nós devemos ler com a prudência necessária, sem necessariamente acreditar em tudo, todos os detalhezinhos, etc. Mas é impressionante como esta profecia se liga a tantas e tantas outras de fontes diferentes, de lugares diferentes, de anos diferentes, mas que apontam para a mesma realidade que Nossa Senhora de Fátima apontou. Um grande castigo para vir sobre a humanidade, maior do que as 2 guerras mundiais. Eu espero que isso seja uma boa reflexão e nos vemos, então, daqui 2 dias nós trataremos mais outros trechos de Marie Julie Jahenny. Até lá, então.